sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E agora, numa mini aula especial, a gente vai modelar a marcenaria, pelo menos a parte de baixo ali da marcenaria, do apartamento Canário, né? Que é um dos apartamentos que eu acho mais fofinhos ali, tipo, contemporâneos. Ele tem toda uma ideia por trás muito legal. E, obviamente, a questão de materialidade que eu acho bem bonita. E como eu já fiz um post sobre esse conteúdo, né? Sobre esse apartamento, no caso, lá no meu Instagram, eu decidi meio que trazer parte daquele post ali, parte daquele conteúdo para cá, para essa aula, para mostrar como que eu posso fazer, ou melhor, como que eu fiz todo esse passo a passo em relação à parte dessa marcenaria, tá? Isso só foi feito utilizando elementos nativos do próprio ArchiCAD, então não foi utilizado absolutamente mais nada externo ou importação, qualquer coisa assim, para a parte da modelagem, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem, por exemplo, só utilizando os objetos nativos, como que vocês conseguem modelar uma marcenaria dessa de um nível bem legal em relação à parte de representação, principalmente para os clientes, né? Então, para quem trabalha, por exemplo, com BIM-X e tudo mais, ou vistas isométricas, essa aqui é uma ótima forma para você representar, para você conseguir modelar de uma forma mais rápida o seu projeto. Belezinha? Então, vamos lá para nossa telinha e antes de a gente começar, né, eu já vou pedir para vocês já deixarem o seu like aqui dentro desse vídeo, já se inscreverem no canal, ativarem a notificação do sininho e, obviamente, né, se vocês quiserem, compartilhar esse vídeo com todo mundo para que esse conhecimento chegue aí na cabeça de todos que precisam mudar para o ArchiCAD, assim, a ZAP, né, do tipo o mais rápido possível. Seguinte, essa é a marcenaria, tá? Eu mostrei a referência para vocês verem, mas essa daqui é a marcenaria já modelada aqui dentro do ArchiCAD. Quem quiser, eu vou deixar depois na descrição o link do ArchiDaily para esse projeto, para vocês verem como que ele é, né? Ele tem toda uma parte de marcenaria superior, que a gente não vai modelar porque, né, não tem tempo nessas mini aulas, mas agora eu vou modelar essa parte aqui de baixo, tá? Isso daqui, normalmente, muita gente falaria assim, nossa, Bela, isso daí eu vou ter que modelar com perfil complexo, eu vou ter que pegar e modelar com paredes e lajes e tudo mais. Só que o que acontece? Desde a atualização para o ArchiCAD 25, a gente houve uma revolução da biblioteca do ArchiCAD interna, principalmente a biblioteca de objetos, e que trouxe muitas possibilidades o suficiente para a gente modelar isso daqui só com objetos nativos, ou seja, sem a gente precisar ficar se preocupando com parametrização ou modelagem de objetos mesmo, em relação a modelagem de perfil complexo. Sem utilizar nada disso, a gente consegue modelar uma marcenaria num nível bem legal, tá bom? Então, vamos lá para essa parte para apresentar esses itens da biblioteca, porque eu acho que é interessante de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles. Quando eu venho aqui no ArchiCAD e vou nessa parte de objetos, tá vendo? Essa parte de objeto, a gente tem aqui a pasta de vários itens, né? À medida que a gente for passando aqui as pastas, eu vejo mais e mais itens aparecendo dentro daquela parte de pré-visualização dos meus elementos. Só que se eu for mais para baixo, eu vou achar uma parte chamada Móveis de Cozinha 25, tá? Isso aqui é uma atualização do ArchiCAD 25, então vou meio que ficar nessa parte. Quem tem o ArchiCAD anterior, vocês têm outros elementos, tá bom? Então, isso aqui é para o ArchiCAD 25 exclusivamente. Então, aqui, quando eu vou em Móveis de Cozinha, eu tenho todos esses mobiliários que, quando eu vou e aplico, por exemplo, eles no primeiro momento, eles não parecem grande coisa, né? Só que o problema, o problema é que eu acho que vocês passam é olhar para essa pré-visualização e achar que isso daqui é a versão final. E quando, na verdade, não é a versão final. Isso daqui é a versão prévia, mais básica possível que o ArchiCAD consegue te gerar. E, na verdade, daí não é nem a pontinha do iceberg, isso daí é, né, tipo, a molécula de cima do iceberg em relação às configurações que é possível dentro desse objeto, tá bom? Então, aqui eu vou utilizar basicamente um único objeto, que é esse bloco de armário baixo. Muita gente se perguntou, né, quando teve a atualização no ArchiCAD 25, Bela, onde que foram os armários de 2 portas? Onde que foram ali os armários que tinha tal coisa de configuração? Pois bem, todos eles vieram para praticamente esse objeto único aqui e que a gente consegue utilizar de diversas formas diferentes, tá? Então, a gente vai utilizar só esse objeto e para não ficar uma coisa desleal, né, em relação a um elemento do outro, eu vou literalmente modelar eles do zero. Vou, por enquanto, apagar essas paredes, porque agora já não faz muito sentido. Na verdade, só vou deixar o meu piso, que eu deixei de uma cor meio simbólica ali, para vocês verem que a gente vai seguindo meio que os dois
juntos, tá? Lembrando que toda essa parte dessa marcenaria eu modelei olhando a referência do projeto em si, tá bom? Então, para a gente ponto a ponto, meio que um rapidinho, um do ladinho do outro, vou estender essa laje e vou literalmente modelar um do lado do outro. Para vocês verem que não é mentira, tá? Coisas que eu tive que deixar pronto para que essa modelagem ficasse bonitinha. Superfícies, tá? Tem um vídeo aqui dentro do meu canal falando de superfície, então você tá um pouco aí, o que são superfícies? É basicamente todas as cores e texturas que foram colocadas aqui. Basicamente, dentro dessa configuração aqui para fazer esse móvelzinho, eu literalmente utilizei só superfícies do próprio ArchiCAD, ou pelo menos criei aí superfícies meio derivativas, né? Que são aquelas superfícies que eu pego, por exemplo, uma pintura branca e eu transformo na pintura verde, na pintura cinza e assim por diante. Ou seja, eu não peguei e importei nada. Eu até falei assim, eu vou importar, mas resolvi que não vou importar nada. E eu só utilizei tudo isso aqui de superfície, foi exclusivamente obtida dentro do ArchiCAD ou questão de ser, eu pegar uma superfície pronta, salvar, né, duplicar ela e editar essa superfície já pronta para outra cor que eu quisesse, beleza? Então, quem quiser, tem um vídeo aqui, vou deixar o tagzinho ali em cima para você conferir agora. Então, se você já foi lá conferir ou já voltou ou qualquer coisa assim, ou ficou aqui mesmo, porque você já sabe disso, vamos então configurar esse objetinho aqui para ele ficar o mais próximo possível de todas essas possibilidades, né? Todo objeto do ArchiCAD tem uma configuração básica de parâmetro em relação à dimensão. Então, se eu for aqui na barra superior e for scrollando o mouse, eu tenho essa parte de tamanho, que ela é basicamente a dimensão 1 e a dimensão 2. Bela, quais são essas dimensão 1 e dimensão 2? Ora essa, se eu pegar e colocar 40, ele vai ficar mais estreito. Então, qual que é a dimensão 1? A dimensão 1 é de largura, tá? Então, se vocês tiverem sempre dúvida em relação a qual dimensão que ele está tratando, faz um testezinho antes, que aí você já vai decorando ao longo do tempo, beleza? Então, ok, vou modelar um módulo de 40 centímetros e eu vou fazer primeiro um bem feito. Por quê? Porque isso me ajuda a ter, por exemplo, aqui uma questão de eu conseguir duplicar. Isso é muito importante, tá bom? Então, vou pegar, fazer esse módulozinho aqui, ser o mais parecido possível com esse primeiro módulo daqui. Ok, se eu seleciono esse elemento e vou lá no Ctrl T dele, ou no diálogo de definição, aqui de cima no fiotinho de rato, eu vou ter a configuração de objeto. Se vocês já viram algum vídeo meu dentro aqui do canal ou dentro do meu Instagram, já sabe que eu gosto de configurar uma coisa da seguinte forma. Eu pego a setinha da esquerda aqui dessas 1000 janelas de definição, eu zero ela, ou seja, eu vou apertando até ela não ficar clicável mais, e aí eu vou configurando cada parte por si só. Então, se eu tenho aqui tamanho nominal, e eu tenho a bancada, putz, eu não quero que a minha bancada tenha 58, eu quero que a minha bancada tenha 60 centímetros. Eu vou configurar. Depois, eu vou vir aqui na próxima. Quantos segmentos que eu quero ter? Nesse caso, eu tenho um nichozinho e eu tenho a gaveta ou a porta que fica embaixo. Então, eu quero que ele seja 2 módulos. Tá vendo que ele mesmo vai me perguntando, o que você quer? E eu vou falando para cada definição propriamente dita, tá bom? Então, aqui eu posso colocar com uma altura igual ou não, se eu quiser, né? Travar a altura, tá vendo que ele trava aqui essa definição, essa mudança. E eu vou mudando, né? Vou indo um a um. Se eu for nessa parte de detalhes dos segmentos, que são segmentos? Eu entendo que os segmentos são cada partezinha que tem aqui para eu configurar. Se eu coloco como funções uniformes, ele basicamente vai configurar a função de cima a mesma da função de baixo. E não é o que eu quero, porque elas são duas funções diferentes. Então, quando eu pego aqui, nessa parte de segmento, eu posso, por exemplo, mudar uma para aberto. E aí, eu vejo que ela vai ficar os dois abertos. Eu tenho que desabilitar a função uniforme para ele deixar os dois diferentes, tá bom? Então, sempre tomem cuidado aí com coisas que estão ticadas, porque aí é onde vocês perdem o maior tempo possível. Então, aqui eu vejo que ficou aberto na parte de baixo. O que eu entendo nessa hora? Eu entendo, você tem que sempre raciocinar o que está acontecendo com o seu objeto. Não é só ficar fazendo, não. Ficou o segmento de baixo aberto. Então, significa que a ordem dos meus segmentos é de baixo para cima. E se eu for lá na minha parte de geometria, eu vejo que realmente a parte da ordenação dos segmentos é de baixo para cima. Então, o primeiro segmento ele vai ser o quê? De baixo para cima. Ele vai ser uma porta, ele vai ser uma gaveta. E o segundo segmento? Ele vai ser aberto. Pronto. Já tem metade da cara ali do elemento já pronto. Próxima definição.
o que eu quero ter em relação a esse elemento aqui completo? Eu quero ter cuba? Não. Eu quero ter frontão? Frontão talvez seja interessante. Eu quero ter painel de frente? Não sei, talvez sim, talvez não. Eu acho que não, né? Não faz sentido. Eu quero ter painel lateral? Talvez seja interessante, eu vou colocar aqui. Toda vez que eu clico nesse painel, ele vai me levar até a parte onde eu configuro ele, tá bom? Por enquanto a gente não vai falar sobre isso, mas uma coisa que eu acho que é legal vocês entenderem é que todas as configurações que a gente tem, essas janelinhas aqui à parte, são configurações que elas vão sendo, ela pode pular para uma parte de configuração mais na frente da configuração desse objeto, que vai estar falando só sobre esse elemento, tá bom? Coloquei essas coisas, vou querer que tenha pé, vou querer que tenha puxador, bora para a próxima telinha. Vou lá na próxima telinha, o que ele vai falar? Olha, como que você quer ter o seu tampo? Eu quero ter o tampo assim, meio quadradinho mesmo, né? Não quero ter o tampo arredondado. Então, eu vou deixar assim. Tá, o frontão, você quer ele triangular ou você quer ele retangular? Eu quero ele retangular, né? Fica mais bonitinho. Próximo, o tampo. Qual que é a dimensão que você quer que ele tenha de afastamento? Vocês podem perceber que aqui eu só estou lendo as definições desse objeto. Eu não estou fazendo mais nada, não estou supondo nada, não estou trazendo nada externo. Eu só estou literalmente trazendo aqui, lendo as configurações para que vocês consigam entender que a partir do momento que você entende o que está sendo pedido do ArchiCAD para você configurar, você consegue configurar qualquer coisa. Então, beleza, vou para o próximo. Aqui eu vou ter o frontão, tá vendo? Ele sempre vai estar falando frontão, e aí eu consigo, por exemplo, escolher o lado que eu quero habilitar. Se eu habilito de um lado, ele vai habilitar daqui. Se eu habilito do outro, ele vai estar habilitando desse outro lado aqui, tá bom? Então, aqui a gente consegue fazer esse tipo de definição e alterar o tamanho, né? Vou colocar uns 5 centímetros para ele ficar um pouquinho mais decente em relação ao tamanho. E depois a gente vai indo de parte em parte até a gente encontrar o que a gente quer definir. Beleza, fui. E o que acontece aqui? Aqui eu já cheguei na parte dos painéis frontais, painéis laterais e assim por diante. Se eu for fazer um teste, eu posso ver que o que muda é sempre essa painelzinho aqui da gaveta. Então, esse painel frontal, ele fala sobre cada segmento que eu tenho desse objeto. Ok, nesse caso eu quero ter um painel sólido, porque aqui no meu projeto eu não tenho nenhuma definição extra, né? Não tem nenhuma definição a mais. Só que o que eu tenho? Eu tenho uma pintura, tá vendo? E essa pintura, eu já deixei ela pronta, eu criei uma pinturinha verdinha clara, tá? Só para ter, para que a gente consiga utilizar. Como que eu fiz essa pintura? Fui lá em superfícies, peguei uma pintura branca, dupliquei a pintura branca e peguei e coloquei a cor que eu queria para ficar verde. Foi isso, simples assim. E agora a gente vai configurando todas as coisas até a gente chegar no ponto que a gente quer, tá bom? À medida que eu vou pegando e indo para frente, eu posso ver que tem várias outras configurações que, se eventualmente eu habilitar, por exemplo, se eu habilitasse aqui que ele teria uma frente dupla lá atrás, aqui ó, nessa partezinha, aqui ó, se eu habilitasse essa frente dupla, ele habilitaria aquela questão ali para eu conseguir editar. Então vocês podem perceber que tudo que a gente define nessa primeira etapa aqui, ela vai interferir para o que vai estar habilitado ou não para a edição posterior, beleza? Então aqui, se eu for para frente, mais um pouco, eu vou chegar em partes, por exemplo, que estavam habilitadas antes, que eram de puxador. E aqui, esse objeto em si, depois do ArchiCAD 25, assim, que deu um baque para nós arquitetos que gostam de mexer com interiores, principalmente, ele colocou vários tipos de puxadores. E repare que aqui a gente tem um puxador, né, o famoso puxador chanfro, puxador cava e tudo mais. Então, essa parte aqui de puxador, ela vai te dar muito mais possibilidade em relação a essas definições. E repare que a gente pode, por exemplo, definir o puxador cava, a gente pode definir se ele vai estar no topo, na base e tudo mais, a partir desse segmento. E eu posso definir segmentos diferentes. Então, imagina que eu tenho duas portas e eu quero colocar a parte de cima com um certo puxador e a parte de baixo com outro puxador. Eu consigo fazer isso, tá bom? Então, a gente tem essa definição aí a mais. Beleza, os pés não vão mudar, me satisfaz. E agora a gente vai indo para outras definições, pensando que aqui, ó, quando eu quero, por exemplo, colocar um rodapé, né, que eu quero colocar alguma coisa aqui de frente, eu vou colocar ou não, e assim por diante. Ou seja, você pode pegar e ir indo definindo as coisas aos poucos. Quem fala que o ArchiCAD é limitado de biblioteca é porque nunca mexeu no ArchiCAD, tá? Então sempre tome muito cuidado com a galera, assim, principalmente que mexe muito com Revit,
e fala assim, nossa, porque o ArchiCAD não dá para fazer muita coisa. Isso daqui eu só estou utilizando a biblioteca nativa do ArchiCAD. Ninguém teve que desenvolver, eu não tive que pagar nada mais e eu não tive que fazer nenhum trabalho a mais. Isso daqui é puramente do próprio ArchiCAD, o template BRA. Na verdade, eu acho que eles incluem todos os templates ali, esses objetos. Tá? Isso aí da própria Graphisoft. Pegou, assinou o ArchiCAD, você já levou esses itens para você. Quando eu vou mudando essas definições, eu consigo chegar aí também a parte de representação, que eu já mencionei em vários outros lugares. Agora o ArchiCAD 25 está um pouco diferente, porque alguns objetos eles estão juntando a questão de visualização 2D, que era representado por esse lapisinho, com a questão das superfícies, tá? Então tomem cuidado, porque às vezes vocês não vão achar o pincelzinho de superfície à parte. Então, por conta disso, deem uma olhada com calma no objeto para vocês acharem que vocês querem definir, tá? E aqui no caso, ele tem a superfície aqui que a gente pode editar. Eu já criei uma superfície de madeira, eu só meio que peguei uma superfície pronta da própria definição, da próprio catálogo do ArchiCAD, tá? E trouxe para cá. E aí, eu posso, por exemplo, falar assim, eu quero que as minhas prateleiras fiquem todas aqui de madeira. Eu quero que o meu tampo, eu criei uma bancada cinza, tá vendo? Para ele ficar um pouquinho mais certinho. E a gente pode definindo aí cada parte. O pé eu vou querer colocar esse ladrilho, que eu criei uma corzinha verde aí meio diferente. A estrutura da gaveta eu vou querer colocar ela no mesmo verdezinho, tá vendo? A gente pode definir bastante coisa. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer só nativamente. Quando der um ok, ele já vai ficar desse jeito. Deixa eu ver, eu acho que foi desse jeito que eu defini mesmo. Dei umas pequenas alteradas, né? Cada hora que a gente faz um objeto dentro do ArchiCAD, a gente faz uma coisa diferente. E agora, o que a gente pode fazer? O que eu gosto de fazer? Não está definido? Isso aqui já não está definido? Poxa, então vamos otimizar o trabalho, né? Então, ao invés de vocês passarem um baita de um tempo configurando cada objeto por si só, utiliza o que você já configurou, duplica e altera. Então é muito mais rápido, muito mais simples se você já configurou um bem feito você copiar, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu elemento, vou lá com o Ctrl Alt, tá vendo que ele fez esses dois maisinhos? Esses dois maisinhos, eles permitem que a gente copie várias coisas várias vezes. Então, tudo que eu tiver selecionado, quando eu der o Ctrl mais Alt pressionado, eu posso vir e colocar várias cópias, tá vendo? Sem eu clicar em mais nada. Bela, o que isso me adianta? Isso me adianta que, por exemplo, eu tenho esse módulo aqui que ele vai ter dois, né? Que ele vai ter duas portas. Então, eu posso definir, por exemplo, ele com 1 metro. Esse daqui ele vai para o outro lado. Eu copiei errado, né? Para variar. Esse daqui vai ter 50 centímetros. E esse daqui vai ter 1 metro. Bela, por que você fez assim? Não são os módulos desse jeito. Sim, mas eu tô vendo mais adiante. Eu tô vendo mais para frente. Porque eu sei que se eu entrar nesse elemento, por exemplo, e voltar, for lá na primeira parte, primeiríssima, ali, ó, voltei tudo, sem olhar para trás. Voltei tudo. Fui mais um para frente. E falei assim, quantas sessões que você quer ter? Agora eu só quero ter uma sessão. Beleza. Qual é o tipo de sessão que você quer ter? Eu quero ter porta, mas eu quero ter uma porta que ela é de dobra dupla espelhada, tá vendo? Que ela é uma dobra aqui, ó, que ela fica com essa divisão no meio, né? Eu quero ter, por exemplo, aqui nessa parte, eu quero ter uma cuba, porque eu já tô falando de uma parte que vai ter cuba. Tudo que a gente for configurar de um objeto, cada objeto, ele não é como se fosse uma família do Revit. Ele é como se fosse um elemento à parte separado, que ele tem algumas pré-definições em relação a parâmetros disponíveis, tá bom? Isso que é um objeto. Então, um objeto, se eu mudo um objeto, eu não mudo toda a sequência de objetos que foram criadas ou derivadas daquele, tá bom? Então, se eu configurei um objeto, ele já tem meio que os parâmetros que eu coloquei para ele, que foram o quê? Você vai ter esse tamanho, você vai ter essa altura, você vai ter essa superfície, você vai ter esses elementos, né, habilitados ou desabilitados. A partir do momento que eu configuro isso, duplico para o lado e falo o seguinte, olha, agora você, objeto número 2, que você é a derivação do primeiro objeto, mantém todos os parâmetros dele. Só que, por favor, me mude isso, isso, isso. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está pegando um objeto, eu estou duplicando esse objeto, e esse segundo objeto, que foi o duplicado, que foi a cópia, eu vou falando assim, olha, beleza, agora que você já está meio que
semi-configurado, deixa eu só habilitar umas coisas a mais e desabilitar outras coisas que eu não quero ver aí em você, tá bom? Então é muito mais simples de você pegar e fazer uma coisa, sei lá, você definiu ali a parte da marcenaria. Putz, eu quero essas coisas, eu quero essas definições. Faz o módulo, duplica e depois você configura de novo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu posso, por exemplo, vir configurando e falando assim: olha, agora eu só não quero ter esse frontão. Prontinho. Eu tenho o meu segundo módulo aqui já definido. E repare que até a cava que eu defini, ele já está aqui habilitado, tá? Então fica muito, muito, muito mais fácil. O segundo, ele é uma gaveta. O que eu faço? Eu volto até a parte ali da primeira, gente. Eu tô fazendo sempre o mesmo processo. Eu volto para a primeira definição, principalmente para quem é novato no ArchiCAD. Galera, não pulem essa etapa, porque é só assim que vocês adquirem experiência, tá bom? Então, próxima parte. Quantos eu quero? Eu quero 4 segmentos. Eles vão ter alturas iguais? Vão ter alturas iguais. Próximo. Eu quero que eles tenham funções iguais? Eu quero que eles tenham funções iguais. Qual que vai ser a função que eu vou habilitar? Eles vão ser gavetas. Tá vendo que é muito mais simples? Mas Bela, ele não ficou com a cor igual. Mas tá tudo bem, porque daí a gente já sabe onde configurou. Porque a gente já configurou no primeiro, a gente configura aqui no terceiro, sem problema nenhum. Próximo. Eu vou ter tanto? Vou ter cuba? Não. Vou ter frontão? Vou. Puxadores? E assim por diante. A gente vai sempre vendo as mesmas definições. Depois, no próximo. Aqui eu não quero, né, esse frontão aqui no canto. E aí eu vou indo até chegar à parte onde eu quero configurar. Isso daqui eu faço mais rápido porque eu já tenho decorado. Vocês que estão começando, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar e falar assim, eu quero configurar alguma coisa aqui? Não. Tá. Então, eu quero configurar alguma coisa aqui? Não. E vocês vão fazendo isso, vocês vão se fazendo essa pergunta até o ponto de vocês acharem o que vocês querem configurar, né? O que vocês estão procurando para vocês mudarem, beleza? Então, aqui eu vou chegar nessa parte de representação. Quando eu vou um pouco para baixo, vocês podem perceber que aqui, cada segmento, ele vai ter um pincelzinho habilitado. O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que vir aqui e colocar armário verde e armário verde. Eu quero mudar alguma coisa aqui em relação à estrutura da gaveta, alguma coisa assim. Você pode mudar, né? Se você quiser, dá um ok. Prontinho. Terceiro módulo já feito. Bela, e o último módulo que tem aqueles fornos e tudo mais, como que você fez isso? Simples, fiz o mesmo processo mais uma vez e eu parei para olhar o que tinha disponível para mim para poder editar. Então, se eu vou para o próximo, falo assim, olha, eu só quero ter uma sequência, porque ele não tem divisão, né? Ele só é um painel único. Vou para o próximo, falo assim, qual que é a função que você quer? Se eu paro para olhar quais são as funções que eu tenho disponível, eu posso ver que tem uma coisa chamada aqui painel. E o que ele faz? Esse painel deixa tudo aqui, ó, uniforme. Tá vendo? Esse uniformezinho aqui bonitinho para mim. Então, é muito mais fácil. Então, já cortei metade do meu caminho. Próximas definições, a gente vai indo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e fala assim, aqui eu quero trocar, né? Quero colocar o frontão do outro lado. E pronto, já tá pronta a minha definição. Não vou deixar ele tão grande, tá? Porque eu acho que fica um pouco feio aqui, 1 metro, vou deixar, sei lá, com 90 centímetros. E Bela, como que você colocou o forno e o cooktop, né? Porque afinal de contas são partes importantes dessa marcenaria. Se eu dar um duplicar, isso aqui é sempre uma coisa que eu faço, eu duplico um objeto porque ele já vai ficar meio que semi-alinhado. Se você pegar um objeto, for aqui num vértice, habilitar o mover, né? Esse comando aqui de mover, e for com Ctrl, você cria uma cópia. Se você colocar ele numa parte de eixo, tá vendo que ele vai ficar no mesmo eixo? Tá vendo que ele fica meio que amarelinho? Aqui, ó, meu eixo Y ficou amarelo. Se eu coloco no eixo X, ele fica amarelo. O que ele está garantindo? Ele está garantindo que a gente está ali no mesmo alinhamento daquele eixo. Então, ele está alinhado, né? Um do ladinho do outro. Eu vou pegar essa definição e vou falar o seguinte, olha, agora eu quero que você me procure um forno, né? Então, eu vou lá na minha definição. Quero que eu tenha biblioteca 25, na verdade, desde a biblioteca 24 eu tenho essa definição. E o que eu já ensinei para vocês? Sempre que vocês abrem um objeto, para de ficar tentando configurar as coisas de uma forma como uma pessoa expert, porque muita gente já vai na parte que já interessa. Para você que começou, o que é importante? É você descobrir essas possibilidades. Como que você descobre? Zerando essas definições aqui e indo uma janelinha atrás da outra, para você aprender quais são as definições possíveis desse objeto, tá bom? Aqui no caso eu tenho uma opção de forno simples que eu posso colocar, posso mudar o tipo, o estilo do forno e assim por diante.
E eu consigo mudar, por exemplo, a altura. Isso aqui é uma coisa que eu acho, né, para deixar um pouquinho mais proporcional. Eu faço isso o tempo todo. E eu vou dar um OK. Olha o que acontece. Eu já vou ter aqui o meu objeto bonitinho. E repara uma coisa. Tá vendo que ele tem vários pontos quentes, né? Quando eu pego e coloco aqui, ó, ele tem vários pontinhos quentes. Eu consigo colocar e alocar esses pontos quentes meio que na parte, tá vendo? Do meu outro objeto. Tá vendo que eu tenho um ponto quente aqui no fundo? Tá vendo esse pontinho quente aqui para mim? Pois bem, eu consigo pegar esse objeto e falar o seguinte: olha, alinha para mim aqui no bar, aqui atrás. Por quê? Porque ele tá falando para mim que isso aqui é o meio. Esse é o meio desse. Então, um vai ficar alinhado com o outro. E depois, Bela, como que a gente joga isso daqui de uma forma rápida aqui na frente desse painel? Sente a questão. Tá vendo que ele tem um ponto quente aqui na parte de trás dessa superfície? Eu posso segurar ele, ir com mover, e eu vou movendo nesse eixo, tá vendo? Só que eu vou pegando as referências que eu quero. Então, se eu quero aqui esse eixozinho bonitinho, vou colocando ele mais para trás, beleza? Mais para frente, melhor mais para cima. E aí, com isso, eu consigo jogar ele até uma parte que ele vai sentir a superfície. Aqui, ó, se eu for meio que sem o shift, ele vai sentir a superfície, tá vendo? Então, ele consegue sentir essa superfície para mim. Qual que é a forma mais rápida, né? Ou prática, se você tem alguma dificuldade com relação a isso? É você olhar e você ir na planta, tá? Do tipo, eu pessoalmente eu gosto de fazer isso meio que no olho, porque tá vendo que quando a gente vai achando, ele acha a superfície? Tá vendo que ele fica meio que grudado, essa parte na superfície? Pois bem, a gente pode fazer isso e jogar esse pontinho aqui da parte de trás nessa superfície aqui desse painel, tá? E aí ele vai encontrar bonitinho e aí é só a gente acertar com base naqueles pontos de referência que a gente achou anteriormente, tá bom? Beleza, qual que é o próximo passo? Vou criar uma cópia de novo. Repare que eu sempre estou criando cópias assim o tempo todo. E eu estou sempre tentando alocar elas o mais rápido possível aqui dentro de uma superfície. Então, eu pego e seleciono a superfície para colar. E aí, eu vou no Ctrl T e procuro o que eu quero. Então, cooktop. Vamos lá no cooktop. Eu gosto desse cooktop aqui embutido a gás, né? Eu acho ele bem bonitinho. Então, eu vou colocar ele aqui, sei lá, com 70 centímetros de largura. E ele vai jogar aqui para cima. Repara que ele também tem alguns pontos de referência, tá vendo? Que ele tem um ponto de referência bem aqui. Para mim é ótimo. Por quê? Porque se eu fizer esse ponto de referência na superfície, tá vendo que ele tá reconhecendo a superfície, que ele tá até marcando esse plano, ele já vai ficar coladinho aqui na borda. Então, já vai ficar certinho para mim. Bela, como que a gente faz agora para alocar? Isso daqui o ideal é alocar na planta, tá, galera? Sendo bem sincero, isso daqui é a melhor de tudo, é você pegar a sua referência e utilizar a sua planta a seu favor. Mas aqui eu vou pegar uma referenciazinha e colocar ele aqui no meio. E isso, olha, qual que foi a diferença desse móvel aqui que eu configurei antes para esse? Foi o puxador só, tá vendo que aqui eu deixei um puxadorzinho mais bonitinho e aqui eu coloquei sem uma cava normal, né? Sem nenhum detalhe. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado a mini aula de hoje. Para você acompanhar sempre o conteúdo por aqui, não esquece de me seguir e também de ativar a notificaçãozinha aqui dentro do canal para você acompanhar todas as aulas. Lembrando que essas mini aulas acontecem ao vivo toda segunda, quarta, quinta e sexta e sábado também aqui dentro desse canal. E depois todas essas aulas serão editadas, né? Depois da gravação ao vivo, ela será editada para ser recebida aqui. Se você está assistindo esse vídeo já editado, então tem que falar que o que você tem que fazer? Você tem que entrar no grupo de avisos dos aulões e das mini aulas para você não perder nenhum conteúdo ao vivo, porque é ao vivo que eu tiro todas as dúvidas, beleza? Então, galera, já deixa seu comentário aí se você gostou. Não esqueça de entrar no meu Instagram para deixar sua sugestão de mini aula ou de tema para aulão. E, obviamente, eu vejo você na nossa próxima mini aula ou aulão também.